Wellington, boa noite e bem-vindo igualmente a mais uma edição do Hora 10 da Noite. Boa noite, Dorivaldo. Boa noite, Issao Agostinho, e a você assistindo ao Hora 10. É sempre bom estar aqui. Obrigado por terem, portanto, marcado mais uma presença aqui. Vamos então analisar as notas da atualidade internacional e é seguramente pelo Bangladesh onde nós vamos começar. Wellington, hoje eu começo contigo. Ao que tudo indica, terá tudo partido de um protesto de estudantes, mas não será apenas isso, pela dimensão do problema que estamos a ver agora neste país. Obviamente que não, né, Dorivaldo? Os órgãos de comunicação social de direita da Índia, por exemplo, o Frontal Force, eles afirmaram que há um golpe em Bangladesh que é orquestrado pelos Estados Unidos para combater os interesses da Índia. Mais de 90 mortos em protestos em Bangladesh foram já noticiados, né? Pelo menos até a noite de ontem, mas segundo informações, novas mortes ocorreram, lamentavelmente, hoje mesmo com o anúncio da retirada, né, da fuga da primeira-ministra Hasina, que teve que sair às pressas, evitando assim um mal maior, né, contra a sua própria integridade física e também de sua família. Mas oponentes apoiados por uma composição aí de partidos nacionalistas, né? Eles promoveram esses tumultos que aconteceram, inclusive com informações já confirmadas por uma jornalista norte-americana, Helena Klass, de que o Tariq Rahman, né, que é chefe do Partido Nacionalista do Bangladesh, que vive no exílio em Londres, ele teria sido o grande financiador dos tumultos, tá? E ele que tem um histórico de assassinato de 24 líderes políticos, para além de ferir centenas, e vive tranquilamente no Reino Unido. Momentos antes de deixar Bangladesh, a então primeira-ministra, que agora, né, entregou o cargo, Hasina, ela havia declarado que os manifestantes que se envolveram na sabotagem, ela chamou de sabotagem, e destruição, não eram mais estudantes, mas sim criminosos, e que as pessoas deveriam lidar com eles com mão de ferro. Ocorre que houve toda uma preparação para estes atos, né, de vandalismo em Bangladesh. Ela foi eleita democraticamente, ela não foi, inclusive recebeu uma votação expressiva para o seu quarto mandato, e o que está em disputa em Bangladesh é uma questão geopolítica, é a mão externa aí do Ocidente em conflito com os interesses de Índia, de China também, né? E com isso nós vamos ter uma situação de muita instabilidade por ali, e os partidos que estão envolvidos neste complô contra a então primeira-ministra, que foi forçada a pedir a renúncia, eles são partidos que, um deles, por exemplo, o partido Jamaat-e-Islami, ele foi banido da política da Índia, Dorivaldo, e ativistas de direitos humanos e militantes contra crimes de guerra criticaram no ano passado um relatório dos Estados Unidos da América sobre Bangladesh que defendia a liberdade de reunião deste partido, que se opôs fortemente à independência de Bangladesh e, junto com o exército do Paquistão, cometeu crimes contra a humanidade durante a Guerra de Libertação. É bom lembrar que o modus operandi de tudo que nós vimos ali em Bangladesh é muito semelhante a todas as outras primaveras que nós temos visto ao longo dos anos. E, inclusive, recentemente, uma tentativa de golpe na Venezuela. O que são esses métodos? Esses métodos são demonização dos líderes,
incêndio de hospitais e ataques a estátuas que representam a história do país, uma tentativa de apagar a história. E isso aconteceu também em Bangladesh. Agora, segundo a imprensa de Bangladesh, o Reino Unido não concedeu o direito de asilo à ex-primeira-ministra, né? E ela estaria ainda na Índia à espera de uma definição sobre qual destino deverá tomar para tentar levar uma vida normal. O certo é que dificilmente ela retomará as atividades políticas, até pela idade, possui 76 anos de idade, dificilmente ela retornará a Bangladesh para que seja novamente uma ativa, né, uma pessoa ativa na militância política. Por enquanto é isso aí, Dorival. Wellington, esta, digamos, libertação de líderes da oposição e também de alguns manifestantes detidos por meio da presidência do Bangladesh, que relação é que pode aqui ter com esta outra situação também? Olha, Dorivaldo, é um conjunto de problemas, né? Esses problemas foram sendo acumulados e houve uma orquestração para que tudo culminasse com esse nível de caos que foi atingido. Então, o governo interino, ele prometeu ser um governo pacificador desde que haja a cooperação neste sentido, para que haja uma transição tranquila. A comunidade internacional, e aqui eu posso expressar, de acordo com o que eu li, Rússia, China e também alguns países aqui da Europa, alguns países, né, eles manifestaram o desejo de ver uma transição tranquila e essas prisões e toda a situação interna, isto já vai ser parte de uma nova vida que Bangladesh deverá ganhar a partir desta transição que está sendo promovida pelos militares. Então não há um prognóstico a ser feito. De certa forma, a sua pergunta, se isso influenciou no cenário atual, eu diria que sim, né? Mas vamos aguardar agora como estes manifestantes irão reagir à formação de um governo de transição promovido aí pelos militares. Wellington, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, também já reagiu, portanto, a esta ideia ou a este pronunciamento da União Europeia, classificando Nicolás Maduro e também a organização como sendo uma vergonha. Esta classificação, que análise é que pode ser aqui feita também? Olha, Dorival, eu sou forçado a concordar com ele, né? Porque a soberania dos países é um princípio fundamental do direito internacional e deve ser respeitada por todos os estados. A interferência nos assuntos internos de um país, seja por meio de reconhecimento de líderes contestados, apoio a grupos políticos específicos ou sanções econômicas, é uma violação da soberania e sempre produz consequências negativas para a estabilidade regional e também para a paz mundial. Os Estados Unidos e a União Europeia já haviam cometido o mesmo erro com o Guaidó, né? Esses países deveriam respeitar a tão importante autodeterminação dos povos e abster-se de ações que devem ser interpretadas como interferências nos processos políticos internos da Venezuela. Eu considero uma vergonha, não apenas por a União Europeia se comportar como um puxadinho de Washington, mas também porque a Europa não é bem assim um exemplo positivo de transparência eleitoral, né? Muitos países já conheceram os resultados eleitorais da Venezuela. Alguns que fazem barulho são os mesmos que chamam de democracia a chegada ao poder dos seus protegidos e chamam de ditadura ou fraude a vitória dos seus desafetos. Então, Nicolás Maduro é apenas a pessoa errada para a União Europeia, por isso
todo este barulho, mas o país é soberano, tem o reconhecimento da China, da Rússia, do Irã e de outros países, Angola e outros países já reconheceram. Então, é importante que a vida normal da Venezuela seja retomada, porque quem vai passar essa faixa para González, por exemplo, vai ser Guaidó ou não vai ser, né? Então, é bom respeitar a Venezuela como um país soberano e a União Europeia deveria focar nos problemas que enfrenta para que não volte a cometer o mesmo erro de alguns anos, quando o Guaidó visitava os países e era recebido como um presidente sem mandato da Venezuela. Tem outro impacto o mesmo pedido, digamos, aqui vindo do Tribunal Supremo? Sim, essa semana o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela deve entregar ao Judiciário as atas eleitorais do pleito presidencial de 28 de junho, né? Conforme determinado pelo Tribunal Supremo de Justiça. O Tribunal Supremo da Venezuela também solicitou documentos que comprovem o ataque cibernético que teria afetado os trabalhos da CNE venezuelana, porque foi um dos argumentos para o atraso da entrega das atas. O presidente Nicolás Maduro recorreu ao judiciário para que seja feita uma perícia em todos os eventos relacionados à eleição presidencial. Uma audiência foi convocada, mas o principal candidato opositor, Edmundo González, não compareceu, alegando que a CNE deveria garantir a transparência do processo. Ele não conseguiu apresentar nenhuma prova real, as atas foram apresentadas pela oposição já foram confirmadamente falsas, né? E isso apenas macula uma CNE que trabalha muito corretamente. O processo eleitoral da Venezuela, ele possui 4 etapas de autenticação, é um dos mais seguros do planeta, e tudo isso é para roubar o petróleo da Venezuela, mas não vão conseguir, porque ninguém estará disposto a brigar com a China e a Rússia, que já puseram ali o braço firme para defender, e agora também o Irã, que manifestou hoje, através de um telefonema, para Maduro, a total disposição de lutar pela soberania da Venezuela. Então, vai ser mais um problema, desta vez na América do Sul, porque os países falidos do Ocidente precisam de uma guerra, não importa onde ela comece, para não terem os seus problemas econômicos expostos de uma maneira vergonhosa. Mas todas as guerras são econômicas e precisam de dinheiro, e países falidos estarão fadados ao fracasso nessas guerras. Wellington, é de todo um dos pontos que configurou, portanto, um dos acentos tónicos do encontro entre o presidente Lula e o presidente Boric. É um assunto que nós também queremos aqui olhar com pontos de vista totalmente divergentes em relação a este assunto, mas qual é a análise que se pode fazer aqui da abordagem mantida pelos dois presidentes à volta deste assunto? Olha, sobre esse tema, o que temos informação antecede ao encontro, que Lula foi mais cauteloso, aguarda ver as atas, né? O que também é uma prova de fragilidade, né? Fez isso muito mais pela posição dos Estados Unidos do que pelo que o Brasil deveria fazer, né? O Brasil não tem o direito de questionar a eleição de um país vizinho. E o Chile, porque Boric, ele, assim, com todo respeito aos chilenos, que eu tenho um carinho enorme por aquele país, mas é frágil, né? Um político manipulado ali pelos Estados Unidos, que tem uma dedicação muito grande à agenda ocidental. Então, não surpreende que o presidente chileno tenha uma postura tão antagônica em relação ao que o povo venezuelano precisaria dele. Mas o Chile traiu a Argentina na Guerra das Malvinas. Eu não espero também muita coisa dos políticos chilenos, né? E é histórico isso com o Chile.
de trabalhar com agenda alheia aos interesses da região. Então, dentro dessa perspectiva, é o que eu posso falar, assim, e até posso pedir para mudar e voltar para o tema combinado aqui, né? Porque senão eu estaria com o fel na tela e eu não quero trazer isso para o nosso público. Está bem, Wellington. Vou tirá-lo então desta posição desconfortável e vamos seguramente inclinar-nos para aquilo também que é o reforço dos laços diplomáticos e económicos entre o Brasil e o Chile, que é, de resto, também um dos pontos que acaba por configurar um acento tónico nesta deslocação de Luiz Inácio Lula da Silva. Pois é, foi um convite do presidente Gabriel Boric para a visita de Estado do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva ao Chile, né, iniciada hoje, que será concluída amanhã, e que nesta mini cimeira, vamos chamar assim, inclui reuniões no Palácio Presidencial, La Moneda, para discutir parceria econômico-comercial, cooperação bilateral em áreas como transição energética, ciência e tecnologia, saúde, cultura, educação, turismo e desenvolvimento social, para além de assinatura de acordos bilaterais, de acordo com a informação do governo brasileiro. A integração da América do Sul, temas regionais multilaterais também estão na agenda, como este também que comentamos aí há pouco, sobre a questão da Venezuela, para além da participação do encerramento no Fórum Empresarial Brasil-Chile, que terá representantes de mais de 400 empresas, encontros com lideranças políticas e visita à prefeita de Santiago, que também está na agenda. O Brasil, como você falou, Dorivaldo, é o maior investidor latino-americano no Chile e o principal destino dos investimentos chilenos no mundo. O Brasil é o terceiro maior parceiro comercial do Chile, enquanto o Chile é o sexto maior mercado para as exportações brasileiras. E, o ano passado, a troca comercial entre os países atingiu números expressivos, 12,3 mil milhões ou bilhões de dólares em 2023. É isso que eu tenho para falar sobre essa agenda. Certo. Muito obrigado, Wellington. Wellington e Sal, amanhã eu quero contar com vocês e os telespectadores também para olharmos para outros assuntos que fazem atualidade internacional. Até lá, um grande abraço e uma ótima noite para os dois. Boa noite, Wellington. Boa noite, até amanhã, um grande abraço. Um abraço ao nosso público. Obrigado, um grande abraço. Sempre um gosto ter-vos aqui os dois. Amanhã estaremos juntos novamente.